Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! 2/3 da energia gasta pelo país é produzido pelas usinas hidrelétricas. Apesar de não poluente, o uso da água para gerar energia tem sido criticado, seja porque é sensível a longas estiagens como a que estamos vivendo, seja por causar grandes danos ambientais. As usinas inundam grandes áreas ou mudam o curso de rios, transformando o meio ambiente circundante. Hoje, o Brasil começa a engatinhar no desenvolvimento de novas tecnologias, como energia solar, eólica e a biomassa. Mas há inúmeros problemas a serem solucionados e o Brasil em Debate vai discutir como resolvê-los com os deputados Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, coordenador da Frente Parlamentar Mista de Incentivo à Geração de Eletricidade por meio de energias renováveis, e João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, integrante da Comissão de Ciência e Tecnologia. Deputado Sérgio Vidigal, como é que está esse setor? Quer dizer, o Brasil hoje produz o quê? 6% da energia em fontes alternativas. Qual hoje a importância desse setor? Olha bem, hoje, qual o cenário que nós temos sobre a questão de geração de energias renováveis, né? Foi feito o plano decenal de energia de 2014 a 2024. E hoje, o que nós temos? Nós temos uma geração de energia hidráulica, ela chega a quase 85%. Com a redução dela, devido à questão de estiagem, também se acelerou a implantação das usinas termoelétricas, né? Que além de ter um custo alto da sua produção, também tem um impacto ambiental que é muito grande. E a energia renovável no Brasil, ela ainda está engateando, né? Hoje, a energia eólica talvez seria a maior fonte de geração de energia renovável no Brasil hoje seria a energia eólica, né, que é produzida em maior quantidade hoje no Ceará, Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Né? E qual é a perspectiva que tem? Hoje a média é em torno de 4%, hoje se gera em torno de 6 gigas no Brasil. A perspectiva que é até 2024, nós possamos estar gerando 11,5% de energias eólicas no Brasil. A energia fotossolar voltaica, a produção é mínima, né? E a perspectiva que tem é que até 2024 se gere 4% de toda a energia no país de energia solar fotovoltaica. Então, o que se propõe hoje? Hoje nós temos algum desafio a superar. Um deles é a questão tributária, né? Até porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela lançou uma resolução 482 de 2012, aonde estimula ao pequeno produtor, o produtor residencial, e aí muito mais energia solar fotovoltaica, que o excesso que ele produzir, as grandes vendedoras de energia elétrica, elas poderiam adquirir, né? Não receberia, mas seria abatido no seu consumo ao longo do tempo. Só que qual o grande problema? É que o setor tributário, tanto estadual quanto federal, eles querem cobrar ICMS e PIS/COFINS de quem está produzindo. Então, esses são fatores que acabam atrapalhando, né, para que as pessoas possam gerar mais energia, principalmente a solar fotovoltaica, porque o Brasil tem uma média de 30% de radiação solar. É uma das maiores médias do mundo, né, que nós temos. Você tem uma ideia, o maior produtor de energia solar no mundo é a Alemanha, né? E a Alemanha, nós temos aqui um estado, que é o estado de Santa Catarina, que é o que tem a menor irradiação de energia solar do Brasil, ela ainda é maior do que a irradiação de energia solar na Alemanha. Né? Hoje nós estamos em 10º lugar, na perspectiva nossa, chegamos até 2016 em 10º lugar na geração de energia eólica no mundo. Né? Energia solar fotovoltaica, então, a perspectiva nossa ainda está muito aquém. O que nós estamos propondo com a frente? Criar mecanismo de incentivar a geração, né? A aquisição das placas fotovoltaicas, né? Reduzir o custo da aquisição. Então, tem uma série de ações que precisamos fazer. Precisamos também da participação do governo na questão desses desafios, que é a questão tributária, que acaba reduzindo o incentivo para que outras pessoas possam produzir. Como é que o senhor vê esse quadro, deputado João Fernando?
Eu vejo inicialmente, Vânia, que nós precisamos ter uma compreensão de mundo, uma compreensão de como nós queremos o nosso país para daqui a 10, 15, 20, 50, 100 anos. Essa compreensão que a Alemanha teve e hoje, agora em 2014, já gerou 38 mil megas, ou seja, 38 gigas de energia solar. É uma fonte de energia inesgotável que nós temos aqui no nosso país, como bem disse o deputado Sérgio, sobretudo com a irradiação que nós temos, especialmente no Nordeste brasileiro, com grande potencial de geração dessa fonte de energia. Hoje, menos de 1% da energia consumida pelo povo brasileiro vem dessa fonte de energia solar. Nós precisamos estimular a indústria de energia solar para que nós possamos não só criar mecanismos de incentivo à criação de novas usinas de energia solar, mas, sobretudo, a geração distribuída. E o meu partido tem essa visão muito clara, pensando, sobretudo, na sustentabilidade. Em 2014, nós apresentamos um plano de governo ao país, na candidatura do nosso saudoso Eduardo Campos, que depois foi continuada pela Marina Silva, com a meta específica de 1 milhão de tetos solares no Brasil. Essa conta já existe, por exemplo, na Alemanha. A China produz 28 gigas. Outros países do mundo, como a Itália, que também investe bastante nessa fonte de energia tão importante, que é a energia proveniente dos raios solares. E não precisa o governo diretamente atingir ou executar esse processo. O governo precisa criar políticas públicas e mecanismos, como o financiamento da compra das energias, da energia solar e, sobretudo, também a questão do CONFAS, evitando com isso, alguns estados já aderiram, o estado de Goiás, o estado de São Paulo, o estado de Pernambuco, são estados que permitem, a partir da resolução da ANEEL 482, a comercialização do excedente da energia produzida. Pois é, porque são nanoprodutores, né? Não dá nem para dizer que seja um micro. Produtor residencial que joga um excedente de energia é uma produção E aí não se consegue você produzir energia, você consome a sua energia e você paga ICMS por esse produto que você mesmo está gerando. E não se pode. E essa resolução vem exatamente isentar o consumo do autogerador e, a partir apenas do excedente que é jogado na rede, essa comercialização. Agora, é um debate que precisa ser aprofundado aqui na casa e que exista mecanismos que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, o consumidor residencial tenha o conhecimento, porque muitas vezes, diante da grande complexidade do setor elétrico nacional e das variações circunstanciais que ocorrem, como aconteceu em 2013, com a medida provisória 579, que a presidência da República visou naquele momento, sobretudo, financiar a indústria e dar um incentivo ao consumidor, reduzindo a conta de energia, sem fazer a previsibilidade em relação ao risco hidrológico, sem contar com essa crise hídrica que aconteceu e agora a população paga de forma dobrada esse ano de 2015, parecendo que aquilo foi muito mais uma medida eleitoreira do que algo que viesse dar sustentabilidade ao país. Porque a gente está vivendo uma crise, essa crise hídrica que tirou a água da torneira dos brasileiros também está criando um sério problema de produção de energia, que deve se agravar muito, né, nos próximos meses. O senhor falou em produção, em metas que me pareceram, são metas realistas, são metas... Porque me pareceu, para um país que tem uma insolação como tem o Brasil, né? O senhor falou do Nordeste, o Centro-Oeste tem 6 meses de seca, né? Que tem os ventos que tem o nosso litoral. Não são metas muito... Assim, elas não poderiam ser maiores? Quer dizer, o que está impedindo? Qual é o obstáculo aí na frente, deputado? Exatamente, por isso que a gente está com essa frente parlamentar para que a gente possa criar mecanismos, porque realmente ainda são muito tímidas as metas, né? Lógico que o questionamento tem esses entraves da questão tributária, do valor da importação do produto, principalmente das placas fotovoltaicas, mas
Se o país subsidiou para que as pessoas consumissem mais, por que ele não subsidia para que produzam mais, né, as energias renováveis? Né? O BNDES, por exemplo, ele foi utilizado para fazer financiamentos de commodities, né, onde o Brasil já é forte da commodities. Ele precisava fazer o financiamento exatamente para criar mecanismos para aumentar, incentivar a geração de energias renováveis, inclusive importando tecnologia, né, neste momento, porque, para você ter uma ideia, as placas, mesmo agora com a redução, e tem algumas indústrias que estão instaladas no Brasil que já começaram a produzir as placas, né, de energia solar fotovoltaica, ainda são muito tímidas e tem que ter um estímulo para o consumidor, porque se você observar o consumidor, de fato, o pequeno consumidor que produz energia solar fotovoltaica, ele não chega a 0,2%. Né? Quer dizer, um percentual extremamente pequeno para uma fonte renovável tão grande como a energia solar. Mas por que sempre se fala só na energia solar como para aquecer água? Basicamente residencial. Por que essa energia não é utilizada por outros setores? Porque Indústria, por porque, exemplo. na verdade, isso foi uma iniciativa do próprio cidadão. Ele que teve a iniciativa de querer economizar energia elétrica, né? Porque é bom lembrar também que a energia elétrica é um insumo extremamente caro na produção industrial do Brasil. Né? Isso reduz muito a nossa competitividade. A nossa energia elétrica é a segunda mais cara do mundo. Né? Então, isso vai nos permitir, primeiro, de ter uma energia limpa, que isso é fundamental, né? Para dar sustentabilidade ao meio ambiente. E segundo, que vai nos fazer mais competitivos. Eu creio que tanto a frente como as propostas do deputado, elas vêm exatamente no encontro para que a gente possa acelerar esse plano decenal de energia, que ainda é muito tímido em relação da potencialidade que é o país, não somente na energia eólica, como a energia solar fotovoltaica, como também na biomassa, né? Que é uma outra fonte de energia que hoje representa alguma coisa na ordem de 4,5% de toda geração de energia no Brasil, mas tem um potencial muito maior. Então, eu creio que essas são as ações que deverão ser feitas e creio que elas irão ter iniciativa a partir do Congresso Nacional. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre o potencial brasileiro nessa área. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que hoje discute as energias renováveis com os deputados João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, e Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo. Deputado, o senhor é da Comissão de Ciência e Tecnologia. O deputado Sérgio Vidigal se referiu à questão da importação das células fotovoltaicas. O Brasil, quem importava pagava um imposto muito alto. Agora, existe alguma iniciativa, algum programa de incentivo ao desenvolvimento de tecnologias nacionais para explorar essas novas energias? Isso é fundamental, desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento para que possamos estimular a indústria local. Mas é fundamental que haja uma segurança do setor, especialmente dos investidores. E isso só vem acontecendo nos últimos 3, 4 anos. Se rebobinarmos a fita e observarmos que num prazo curto passado, esse debate não era feito sequer pela EPE, a empresa de pesquisa energética. A própria ANEEL só veio regulamentar essas medidas a partir do ano de 2012 e só em 2013 que aconteceram os primeiros leilões de compra específica de energia solar e fotovoltaica das fontes renováveis. Nós precisamos, cada dia, criar esses mecanismos, que não é uma única iniciativa no processo de desenvolvimento da nossa indústria nacional, não só também a questão, como já falei, da compra de energia pelos leilões, mas, sobretudo, levar informação à sociedade e criar mecanismos de financiamento para a geração distribuída. Eu acredito, basicamente, que o grande mote para que haja essa expansão para atingirmos essa meta de 1 milhão de tetos solares no Brasil. Hoje nós temos aproximadamente 1.000 ligações apenas de energia solar, levar conhecimento, informação, criar campanhas na mídia, na televisão, nos jornais, nos rádios, de esse conhecimento da população
junto com ele, um financiamento. Eu tenho um projeto de lei, inclusive, que está tramitando na casa, está na Comissão de Meio Ambiente, que prevê a criação de, dentro da conta de desenvolvimento energético, a CDE, uma conta que serve para financiar o setor elétrico nacional, que haja esse financiamento específico para que as famílias brasileiras possam comprar esse equipamento fotovoltaico, gerar sua energia, eventualmente ainda vender o seu excedente e, com isso, ter uma maior sustentabilidade, um menor custo do seu custo de vida normal do dia a dia. Esse payback, ou seja, ele vai ter condições de pagar esse financiamento em 5, 6 anos e vai ter uma vida útil de 20 a 25 anos esse equipamento fotovoltaico. E ainda um outro debate que nós estamos fazendo, já fizemos na Comissão de Defesa do Consumidor, foi aprovado o nosso relatório e agora está na Comissão de Minas e Energia, um projeto de lei de autoria de diversos deputados, a questão da portabilidade da conta de energia, como acontece hoje na telefonia, onde o cidadão pode escolher qual operadora ele vai utilizar. Nós também temos que criar esse mecanismo no setor elétrico nacional, algo que já existe em diversos países do mundo, não só na Europa, mas na América Latina, permitindo com isso a quebra do monopólio e, sobretudo, uma maior competitividade, uma busca das empresas pela eficiência e, com isso, a redução da tarifa de energia para o consumidor. Deputado Sérgio Vidigal, a questão da energia eólica, tem o problema da pesquisa mesmo. A presidente Dilma caiu numa armadilha das palavras, né? Quando ela quis falar de que não dá para armazenar a energia produzida. Eu acho que foi isso que ela tentou falar naquela conversa sobre o vento. Estocar vento. Mas existe uma outra questão do parque eólico, que os técnicos que defendem a manutenção da nossa matriz exclusivamente hidrelétrica, dizem que uma hidrelétrica ela é um investimento para sempre. Com boa manutenção, ela pode durar mais de 100 anos e o parque eólico dura no máximo 30 anos. Agora, existem países que investiram muito, que ganham muito dinheiro, como Portugal ganha muito dinheiro com energia eólica. O senhor acha que existe alguma proposta ou existe algum projeto que incentive esse tipo de produção e pesquisa nessa área? Olha bem, primeiro nós temos que entender que a matéria-prima da energia hidráulica no Brasil está em extinção, né? Nós temos uma crise hídrica sem precedentes, né? Eu acho que esse é o grande problema. O segundo é que a energia eólica no Brasil, ela já conseguiu ter um valor menor do que o valor do megawatt da energia produzida por termoelétrica, que já foi extremamente mais caro, já chegou a chegar a R$900 o megawatt, hoje é 250, né? 217 aí, e você consegue hoje produzir energia eólica hoje competitiva, inclusive com a energia, com a produção de energia hidrelétrica no Brasil. Então, o que nós precisamos agora? É exatamente investir em tecnologia. Eu creio que temos que criar mais incentivos. Eu acho que essas linhas de distribuição, elas têm que ser, o governo tem que ser mais ágil, né? O deputado falou uma coisa importante, essa questão nossa de que esse monopólio que tem, que poucas empresas possam explorar, isso realmente acaba acarretando até a falta de incentivo de que se possa gerar mais energia, né? Há pouco tempo atrás, a informação nós tivemos que a quantidade do parque eólico no Nordeste é muito grande, mas ainda tem uma grande parte que está faltando a linha de transmissão da energia que está sendo gerada. Então, tudo por falta de planejamento. É esse problema de engarrafar a energia. A linha de transmissão que permita... Eu acho que esse é um dos problemas, né? Agora, nós não podemos perder de vista também a energia solar fotovoltaica, né, que ainda está engateando muito no Brasil. Eu creio que a eólica, ela já até encontrou um caminho. Já tem garantia de crescimento. Já tem um caminho, né? A solar fotovoltaica, não. Ela ainda precisa de ter mais incentivo. O que o Brasil precisa ter é incentivo. Tem que entender que produzir energia é estratégico para o país. É estratégico para o país. Da mesma forma de ter infraestrutura, é estratégico também que tenha geração de energia, né? E mais estratégico ainda a geração de uma energia que você vai ter uma geração sustentável ao meio ambiente. E sem contar que ela é renovável, né? O custo de investimento para a implantação de uma hidrelétrica é extremamente caro.
né, no país. Né? Eu sei que muitos preferem fazer essas grandes obras. Né? A gente Demora sabe até, muito, né, deputado? a gente sabe até quais são os motivos. Então, nós entendemos que tem coisas do país que o país tem que aprender a copiar. Né? Tem que aprender a copiar. Você imagina a Alemanha, né, que é um país muito menor do que o nosso, né, com muito menos capacidade de radiação solar, hoje ser um país basicamente autossuficiente. Agora, a Alemanha tem fazendas de energia solar, né? Áreas que... Agora, o Brasil, realmente, essa energia está limitada às residências. Por que isso? É a questão da linha de não. transmissão? Não, desculpe. Nós Sim. temos algumas indústrias, algumas usinas solares. O primeiro leilão de compra de energia solar no Brasil aconteceu, um leilão específico que foi feito pelo estado de Pernambuco. Inclusive, eu tive esse ano a oportunidade de começar a ver a implantação, melhor dizendo, a operação de uma usina híbrida, que ela tem tanto energia eólica quanto energia solar na cidade de Itacaratu, que fica bem próxima à cidade de Paulo Afonso, na Bahia, ali no sertão do Itaparica, no estado de Pernambuco, da Enel Green Power. Essa foi a primeira usina a entrar em operação no país e nós temos duas formas de utilizar a energia solar no Brasil. Uma é exatamente por essas usinas, que para que aconteçam é imprescindível a realização dos leilões, que eu falei anteriormente, e a outra maneira é essa sim que nós precisamos popularizar bastante, que é a geração distribuída e o autoconsumo pelos residenciais. Agora, uma das fontes de energia considerada limpa é a energia nuclear. Né? O Brasil, pelo menos no papel, ainda tem uma previsão de construção de 4 novas usinas. Qual a opinião dos senhores? Olha bem, A Alemanha fez uma opção, né? Tirou a nuclear e botou a solar, né? Na verdade, eu tenho que ser muito honesto. Eu não tenho ainda uma opinião muito formada sobre essa questão. Só que os grandes conhecedores de energia renováveis, eles não tocam muito no assunto da energia nuclear. Né? Eu creio que nós temos outras alternativas, talvez eles utilizam energia nuclear por falta de outras alternativas, as quais nós temos. Né? Então, assim, eu não tenho assim, uma formação formada sobre a questão da energia nuclear, né? Mas eu creio que existe uma certa resistência na geração dessa energia aqui no país. A proposta é são 4 no Nordeste, Norte e Nordeste do país, né, deputado? Eu, particularmente, prefiro defender sempre a energia solar. É o grande mote da minha atuação parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. Eu já fazia esse debate enquanto deputado estadual lá no estado de Pernambuco, exatamente por acreditar nesse grande potencial inexplorado que nós temos hoje no país, que ainda estamos engateando. O setor elétrico, ele é bastante complexo. Não dá para a gente chegar hoje, de uma hora para outra, deixar de reconhecer a energia hidrelétrica, que também é uma energia limpa. Ela traz alguns danos na construção das usinas. A gente viu todo o debate em torno de Belo Monte. Quantos anos não estamos para construir a usina hidrelétrica de Belo Monte, que só deve entrar em operação em janeiro desse ano? O tempo de implantação de uma usina solar, ela é em média de 1 a 2 anos. É muito mais rápido para você começar a extrair aquela energia. Até as próprias termoelétricas, que hoje nós consumimos em torno de 28% desse tipo de geração, que, como bem disse o deputado Sérgio Vidigal, é uma geração que, além de danificar o meio ambiente por poluir pela queima do combustível fóssil, ela ainda tem um custo muito mais alto para a sociedade. Então, nós precisamos entender o sistema como uma grande engrenagem. É necessário, sim, manter o sistema das hidrelétricas no nosso país, mas é fundamental e imprescindível esse investimento maciço, tanto nas usinas solares, como também na geração distribuída e, como também já foi dito, a usina eólica, que já está crescendo. A indústria da usina eólica, que nós temos uma previsão de crescimento muito consolidado, exatamente pela garantia dos leilões específicos da compra de energia. E quando existe essa garantia, a tendência é o custo baixar. É o que vem acontecendo. Nós não podemos estocar vento, como disse a presidente Dilma. Nós podemos, sim, preservar os nossos reservatórios hidrelétricos
preservados. De que maneira? Utilizando energia solar durante o dia, utilizando energia eólica durante a noite, que são energias intermitentes, que têm ciclos durante o dia de maior potencial. À noite não é gerada energia solar e à noite é o principal pico de ventos que acontece no nosso país. E a indústria termoelétrica tem que ser uma energia de reserva, uma energia para uma excepcionalidade e não para ser a principal fonte hoje que está segurando a carência das hidrelétricas pela falta de chuvas que acontece no nosso país. O reservatório de Sobradinho, que fica ali entre a Bahia e o estado de Pernambuco, ele está com 2,5%. Ele está à beira de parar, né? Pois é o Rio São Francisco, enquanto, por outro lado, nós fazemos um debate aqui de transportar as águas do São Francisco para abastecer a Paraíba, o Ceará, até o nosso próprio estado de Pernambuco, enquanto o reservatório de Sobradinho está quase seco. Esse debate a gente vai ter que fazer outro dia, deputado. Nosso tempo terminou. Muito obrigado, deputado João Fernando Coutinho. Muito obrigado, deputado Sérgio Vidigal. Obrigado. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.